Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada especial de Copa. É a penúltima Mesa Quadrada especial de Copa, porque na segunda-feira a gente volta para poder fazer um balanço geral da Copa do Mundo. Então, como essa é a penúltima, a gente trouxe um time aqui, peso pesado da crônica esportiva Juiz de Fora. Tem praticamente uns 230 anos de crônica esportiva aqui nessa mesa. Da ponta esquerda para cá, Ivan Elias, do Toque de Bola, nosso parceiro aqui da tribuna da Rádio CBN. Muito obrigado por ter vindo aí, Ivan. Tudo bem, Wendel? Eu queria que você esclarecesse essa expressão peso pesado, porque dependendo da conotação eu já me retiro aqui do estúdio. Eu estava me referindo a mim mesmo. Você é o mais esbelto. Sim, não, o mais pesado. Ricardo Ribeiro, da Rádio CBN. Ricardo, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Um abraço a todos aí também. Eu fiquei preocupado só quando você falou 230 quilos, eu também já estava tomando o caminho da saída aqui. E Paulo César Magela, editor-chefe da Tribuna de Minas, vindo de grandes jornadas esportivas no Rádio Juiz Forando. Bem-vindo, PC. Muito obrigado. Da sua sala até aqui. Da minha sala, só atravessei aqui. E a equipe de esporte está aqui pronta, né? Só começar a transmissão esportiva. Vamos começar o jogo. Trabalhei com o PC, com o Ricardo na Solar, em 99, né? Foi. A equipe era eu, o Ricardo e Dudu Monsanto. Que na época era Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, porque o Ivan Costa, né? Na hora de definir o nome ali com o Dudu, entrou num acordo com ele, não, vai ser Eduardo Rocha, e assim ficou definido. Mas o Ivan Elias é da minha equipe de esporte, nós já viajamos bastante. Isso, quando eu entrei, né? Paulo César, você ficou uns 20 anos com 34 anos. Então, agora estou com 35. Assim, aqui na Praça Vermelha também, né, Paulo César? É verdade. Os horários. É verdade, isso atrapalha um pouco a gente, linha do Equador. Eu já estou com delay aqui. Eu queria saber dos senhores a expectativa para esse jogo do final de semana. Dá para cravar? A gente tem ouvido falar muito do favoritismo da França e tem ouvido falar que também para um time que enfrentou 3 prorrogações, que é um recorde em Copas do Mundo, isso nunca tinha acontecido antes, 3 prorrogações, 2 disputas de pênalti, o time da Croácia. Dá para cravar a França campeã ou você não acredita nessa barbada aí, ô Ivan? Porque tem um cansaço também, né? Um dia menos de descanso. Futebol, né, Del? A Copa é um prato cheio para quebrar a cara, né? Então ficou aquela história, né? E a gente acha até que muita gente comentou, o Brasil ficou o torcedor ficou tão influenciado do Brasil ter jogado bem contra o México e a Bélgica ter passado aperto, né? Que o torcedor brasileiro já estava se imaginando na outra fase. Então, a gente falar que a Croácia vai sentir cansaço, já superaram 3 prorrogações. Então, é difícil ficar prevendo. Quando foi na terceira prorrogação, vão sentir as 2 anteriores. Exatamente. Dizer, mais uma só. Não falaram no Brasil e Itália de 82 que a Itália estava cansada? Mas então é um prato cheio para queimar a língua a Copa do Mundo. Essa certeza a gente não tem realmente quem vai ser campeão, mas esse ano há uma diferença em relação à final da Copa do Mundo, porque nos anos anteriores a FIFA divulgava anteriormente o craque da Copa do Mundo. Esse ano vai divulgar após a partida. Eu me arrisco a dizer, o placar não sei, mas eu me arrisco a dizer que o craque, pelo menos para mim, e acredito que a FIFA vai nessa linha, seria o Modric, o meio campo da Croácia. Você acha? Acho que ele está fazendo diferença, está jogando muita bola. E ele é um dos responsáveis pela chegada da Croácia a essa campanha inédita. PC acompanhou os jogos da Copa quase todos aqui junto com a gente na redação da tribuna, daquele jeito, menos os do Brasil, porque ele dava um jeito de arrumar alguma coisa para fazer na hora. A vida ganha é diferente, né? Eu falar que não tive muito tempo de ver isso. Daí eu fico tenso mesmo, então eu pego meu carro, vou passear pela cidade, se bobear, saio da cidade, eu fico tenso. Mas os demais jogos eu assisti. Ô Ricardo, eu não creio que... já temos que acabar um pouco com esse mito de equipe de um jogador só. O Modric fez isso, o Mbappé fez aquilo. Eu acho que essa Copa do Mundo ficou muito claro como é que o futebol coletivo tem funcionado melhor. As equipes que se fixarem apenas um nome não se deram bem. O Brasil apostando no Neymar, a Argentina, Messi, Portugal em Cristiano Ronaldo. São personagens que jogam muito bem nos seus clubes, porque se você olhar o entorno deles, também funciona. O Neymar nem tanto, porque o entorno dele ainda era melhor do que o da Argentina e melhor do que o de Portugal. Mas o Modric tem outros coadjuvantes ali também, outros atores que são muito importantes. Então eu acho que... Com a França acontece a mesma coisa. Com a França acontece a mesma coisa. O Mbappé não é sozinho. Ele tem vários parceiros ali
Eu acho que tem alguns até que são injustiçados. Por exemplo, o cabeça de área, não sei se ainda fala essa expressão ainda, mas o volante da França, que é... Kanté. O Kanté não aparece no jogo, mas é a grande figura de suporte, de transição da defesa para o ataque ali e de contenção que não aparece. Então, esses personagens também deveriam ser levados em conta. Quanto a favoritismo, eu acho muito complicado você também falar isso, porque quando você chega numa final, todo o favoritismo desaparece. Mas eu acho que a França ainda é favorita. Eu acho que pelo futebol que jogou, quer dizer, eu entendi a França começando um pouco titubeante. A primeira fase da França foi assim, pô, mas tem muito jogador bom aí, esse time não está rendendo. E aí tem aquela vitória cachapante em cima da Argentina por 4-3. De 4-3, né? Que acabou sendo 4-3. O time da Argentina faz. 4-2, esquece daquele golzinho. Exatamente. E aí o time veio subindo de produção. A Croácia, pelo contrário, fez uma primeira fase muito boa, impressionando, jogando futebol bonito, aquele papo de Iugoslávia, de Brasil, da Europa e tal, não sei o que, blá blá blá. E aí começa a patinar nas oitavas, nas quartas, passa muito aperto com a Rússia e tal, vem patinando até classificar nessa situação contra a Inglaterra na semana passada. Aí tem o cansaço, tá? Por essas coisas eu entendo a França favorita. Eu achava que pelo Modric, que é um jogador de 32 anos, que o time da Croácia fosse um time mais envelhecido em relação ao time da França, que tem muitos jogadores novos. Aí daí eu pesquisei ali, fui procurar saber. Na verdade, não tem essa diferença toda. A idade média do time da França é de 25,6 anos. A idade média da Croácia de 27,4 anos. Quer dizer, bastante equilibrado, né? Não tem uma diferença assim tão grande. O que vale a pena, Del, só colocando aí também mais uma situação, é que a gente tinha um temor, né? Algumas Copas não foram tão boas. Essa Copa, embora não tenha sido espetacular, foi boa, né? Sim, mesmo alguns jogos estavam jogos até, bons. de certa forma, chatos, tiveram gols no final, tiveram jogadas interessantes. E essa de 48 seleções, por mais que o presidente da FIFA tenha dito hoje que vai ser interessante, que não sei o quê, até citou, né? Com 32, não teve Itália, não teve Holanda e tudo, mas não convence, 42 seleções. Então, eu acho que vale a pena a gente... Parece uma jogada política, na verdade. É jogada política. Mas eu queria dizer assim, essa Copa foi bacana, embora, sem brincadeira, eu não tenha visto tudo que eu queria ter visto da Copa. Foram jogos legais, as duas seleções chegaram jogando bola, né? Sim. O Mapê faz um teatrinho, mas é novo, né? Ele já levou chega para lá do treinador, né? Já. Falou, baixa sua bola aí. Já. Então eu acho que é bacana, além dessa questão da idade não ser tão diferente, que os dois times chegaram jogando bola, né? Não teve fake news aí nessa final. Não, eu acho que os quatro, até a Inglaterra, que a gente sempre critica por ter aquela coisa do chuveirinho, ficar jogando bola para a área, até a Inglaterra mostrou um futebol bom com bola no chão. Você tem uns jogadores no meio de campo da Inglaterra que realmente jogam futebol. Então acho que esses quatro, a Bélgica sem comentários, talvez a Bélgica tenha jogado o futebol mais bonito dessa Copa, talvez. Então a gente tem um jogo muito bom amanhã também, às 11 horas da manhã. O jogo acontece em São Petersburgo, o Ricardo, se quiser ainda pegar o avião. Inglaterra e Bélgica disputando o terceiro lugar. Para esse jogo tem favorito ou não? Talvez a Bélgica. O terceiro lugar é um momento em que as seleções já estão relaxadas, aquela pressão por ganhar já não tem mais. Então, mas é claro que a Bélgica vai querer terminar, tem mais motivos para terminar na frente do que a própria Inglaterra. Ainda que a Inglaterra tenha chegado em 1966, em relação a essa seleção de hoje, a ido mais longe. Talvez se tivesse o VAR em 66, a Copa do Mundo, o resultado talvez fosse outro. Porque tem aquele gol contestado contra a Alemanha, que a bola de fato não entrou, e eles consideraram que ela tivesse entrado. O VAR não existiu naquele tempo. Eu queria também até fazer uma proposta aqui. Qual foi a lição que nós tiramos dessa Copa de 2018? O esquema tático, uns falam que a grande novidade foi o VAR, não é? Isso aí, vocês que fazem mais reportagens de campo, eu queria ver essa leitura de vocês também. Qual foi o grande legado dessa Copa? Porque geralmente nós tivemos esquema 4-4-2, tivemos esquema de 3-5-3, enfim, essas mudanças todas. Dessa Copa eu não vi grandes mudanças táticas, mas eu acho que alguns talentos começaram a se sobressair, mas não tanto quanto em outras competições. Talvez o novo ordenamento
do futebol em termos de resultados, né? Você tem hoje seleções que antes eram sempre dadas como promessas, talvez sejam ainda, a própria Bélgica, a Croácia, a Holanda, como foi há um tempo atrás, e que dessa vez não chegou. Então talvez a gente tenha aí um novo mapeamento do futebol, porque se você pega a Croácia, por exemplo, só tem um jogador que joga no futebol da Croácia. Todos os outros jogam fora do país. Aí você compara com o Brasil, da mesma forma você tem essa mesma Argentina, Colômbia. Então talvez esteja fazendo efeito esse contato entre os sul-americanos e o europeu, e eles estejam ainda muito mais à frente do que os brasileiros em termos de tática. Eu acho que a tática tem sobressaído muito mais para eles do que para a gente. Talvez a gente não conseguiu encontrar ainda um feeling, um gatilho para chegar até o ponto onde eles estão, e por isso a Copa se transformou de novo numa Eurocopa. Eu acho que deu aquele jogo Brasil e Bélgica, né, que vai chamar nossa atenção, que a gente estava acompanhando mais, eu acho que ficou cada vez mais necessário, dentro dessa sugestão do Paulo César, como que é importante o treinador saber mudar dependendo do adversário, né? A Bélgica fez aquela mudança que o Tite, a gente nunca imaginava que o Brasil fosse ficar desorganizado. E aquele primeiro, segundo gol, o Brasil tinha começado bem, o segundo para quase terceiro gol, deu um fantasminha de Brasil e Alemanha ali. O primeiro tempo foi. Então eu acho que esse ponto, e um ponto também que foi, algumas pessoas comentaram, mas não vi muita gente comentando, o Ayrton Fajardo, que a gente teve a chance de conversar no programa lá da TV Câmara, ele chamou a atenção como que a bola parada defensiva do Brasil, em toda eliminação de Copa, desde 1998, o Brasil leva no jogo que é eliminado um gol ou de falta ou de escanteio. Quer dizer, já mudaram vários treinadores, o Tite é considerado um cara bom, organizado, o Brasil tem 20 anos que ele está sendo eliminado de Copa ou mais, com esse gol que vem de escanteio, com esse gol, aí vem Henry, Zidane em 98. Né? Depois o gol da Alemanha. Né? Então é um dado, quer dizer, o Brasil, com toda a suposta reorganização com o Tite, mostrou desorganização no jogo que foi eliminado. E esse fato da bola parada chama a atenção, quer dizer, historicamente, o Brasil vem sendo eliminado com essa jogada. Mas tem um ponto interessante. A Holanda, os dois O Felipe Melo com Júlio César. O problema é que esses jogos eliminatórios que eles não permitem erro, né? Se você erra em determinado momento, é fatal. E o Brasil, como o Ivan bem lembrou, e o Ricardo também, cometeu alguns erros assim, pontuais, mas que foram decisivos. Então não adianta você ter tido uma performance muito boa e cometendo esse tipo de erro que é fatal na hora de definição do resultado. E tem um problema, pegando até o gancho que vocês colocaram aí agora, e sem querer transformar essa discussão numa choradeira de torcedor brasileiro, é que eu acho que o Brasil ainda tem um viés muito conservador do ponto de vista de treinador. Você pega, por exemplo, hoje a questão do Gabriel Jesus. Ele não tirava o Gabriel Jesus porque entendia que ali havia um jogador que exercia um papel tático importante. Mas, para mim, eu entendo que o papel tático do centroavante é colocar a bola dentro do gol. Voltar e marcar, outros fazem isso. Então eu acho que ainda há um conservadorismo muito grande. E se apostar por exemplo, o Arthur, na minha opinião, é um jogador muito mais, que renderia muito mais do que o Fernandinho, do que o Fred. Por que não levar essa não convocação ela é um pouco inexplicável, porque a gente convive com isso na seleção brasileira há anos. É muito novo para ir para a Copa do Mundo. O Mbappé tem 19 anos, é um dos jogadores mais jovens da Copa. Pelé foi campeão do mundo com 17. Né? Que é um exemplo mais contundente do que esse não existe. Né? Mas a gente tem um garoto prestes ou candidato a melhor jogador do mundo esse ano que tem 19 anos. Né? Agora, se num grupo de 23 jogadores você não pode arriscar colocar um Arthur que tem 21, não tem 19 nem 17 como Pelé, ele tem 21 e foi para o Barcelona, e o Barcelona achou melhor liberar o Paulinho para poder ter o Arthur lá, então mandou o Paulinho para a China para poder ficar. O Tite prefere o Paulinho ao Arthur. Essa coisa de não levar o jogador jovem, nem que seja para dar experiência, o último jovenzinho que eu lembro, puxando assim pela memória rápida, foi o Ronaldo, em 94, que foi para assistir, para ficar junto com os outros jogadores. Teve um clamor, né? Na época foi o Neymar e Ganso. Neymar e Na Ganso. época a gente discutia ainda quem seria o melhor, né? Infelizmente o Ganso na África do Sul. Na carreira. Na África do Sul. E o Dunga já poderia ter levado. Agora o treinador costuma dizer, o Abel disse isso uma vez recentemente, que o treinador tem que ter as suas convicções, né?
Então pode ser um pouco por aí, que não pode se deixar levar, ele tem que acreditar numa linha de trabalho, e aí esbarra nisso que o Ricardo falou, até onde é a linha de trabalho, até onde é teimosia. Depois do primeiro jogo, a gente fez um comentário em rede social dizendo que o Neymar, sobre o Neymar, voltando, né, que não tem como sair dele. Três verdades, na minha opinião, sobre o Neymar. É muito bom de bola, é caçado em campo e é fominho. Então eu falei, o Gabriel Jesus vai ser o Fred dessa Copa. Só não vai ser cônico porque ele não fica tão E o parado. Fred foi o Servinho chulapa de outra Copa, De 82. de 82, né? E a Aquele gente achou timaço, que o Neymar, o parente do Neymar ia estar maduro, ele está rolando até agora. Eu acho o legado para o Neymar, se ele tiver cabeça agora, é ver que esse modelo de cair não funciona. Primeiro que o VAR não Ele deixa, está sendo massacrado agora, no mundo inteiro. exatamente, Por conta tem disso. um dado, né? Tem um dado. Eu acho que ele está sendo injustiçado excessivamente, porque o que ele é caçado também, a gente tem que levar em conta. Isso os números falam, PC. Ele foi o jogador que mais recebeu falta na Copa. E eu acho que a Copa vai terminar, ele com 2 jogos a menos, e ele ainda vai ser o jogador que mais recebeu falta. Ele recebe sim, o problema é a maneira que ele valoriza a falta que recebe. Exato. E o outro problema é quando ele dá aquele migué dele de que o cara encosta e ele já cai. Pois é, e tal. eu acho que isso, ele vai ficar amadurecido depois de tanta gozação que Mas ele já tem 26 anos, Eu sei, PC. mas até no torneio de Wimbledon, de tênis lá, você viu, tá nos sites aí, o cara simulando uma contusão rolando dentro do gramado. Quer dizer, O Mbappé até fez isso também. mas num torneio, mas aquilo era próprio para o Neymar. Eu creio que se ele tiver um pouquinho mais de consciência, ele vai perceber. Joga muita bola, como diz bem o Ivan, é caçado e pode jogar bola sem cair tanto, sem fazer encenação. Cair que ele vai cair sempre, mas sem fazer encenação. E eu acho que vai ser até mais efetivo. Sim, com Se ele certeza. acreditar mais na jogada, porque eu gosto de lembrar. Desiste fácil. Eu gosto de lembrar com um pouco de dor e muito prazer aquele gol que o Neymar faz contra o Flamengo naquele jogo na Vila Belmiro com o Ronaldinho Gaúcho e tal, um jogo histórico, né? Porque os dois destruíram 5-4. Quando ele faz aquele gol, os caras tentam bater nele no meio de campo. O Angelino até hoje está procurando. Dá um rapa nele no meio de campo, tenta pegar e ele pula fora da falta, vem embora. Quando faz aquela magia que ele faz com o Angelino lá, que até hoje eu não consegui entender aquele drible, já vi mais de 1000 vezes e não consigo entender como é que ele faz aquilo. Estavam tentando bater nele e ele não se rendeu à falta, foi para dentro do gol e faz aquele golaço. A gente chega à conclusão também, como a gente disse que o Tite não foi bem na Copa, eu acho, numa leitura geral, tanto que o Brasil não teve grandes atuações, né, teve altos e baixos, com o peso que nos baixos da Bélgica ele acabou perdendo o jogo. Sim. Foi que o Brasil chegou com o Neymar voltando de contusão, que também não pode ser desconsiderado, e tudo era Neymar, não tinha jogado. Aí você pode falar do Daniel Alves, depois o Danilo se contundiu, então tem esse, né? Tem esse desconto. Aí nos sobra o Fagner. Aí ficou o time todo em cima do Neymar, e o Neymar voltando de contusão, quer dizer, ficou realmente um peso. E ele jogou bem nas últimas 2 partidas, sem tanto estardalhaço. Só que não dá para resolver sozinho. Segundo tempo contra o México, eu acho que é o melhor momento do Neymar, do time como um todo. Exato. Eu acho que o time do Brasil jogou, teve o seu melhor momento ali contra o México, tanto que reacendeu a esperança do torcedor que achava que ia para cima da Bélgica e que aquele jogo a gente venceria também. E tem uma defesa do Courtois também que é maravilhosa, né? O Neymar colocando lá no último andar Defesaço. e ele tira de mão trocada. É claro que é um jogador, tá lá para isso, é um gigante de um goleiro. Mas mesmo assim, o Neymar ainda foi um dos elementos mais perigosos do nosso ataque. E o Gabriel Jesus, eu acho que a insistência do Tite em, prestigiar o jogador, acho que foi o grande o nó gordo da questão ali. Ele poderia ter feito a mudança. Agora a gente tem que reconhecer também que, por mais que a gente crie esse ambiente ufanista do Brasil ganhando e chegando próximo do final, o Brasil, ao meu ver, não tinha seleção para ser campeão do mundo. Nos entusiasmamos com as eliminatórias, né? Porque fez uma campanha. A reação das eliminatórias classificou o Brasil com 3 rodadas de antecedência. Só que é um futebol da nossa cozinha, que a gente conhece bem. Futebol muito pobre. Quando você pega um futebol europeu e um futebol até mesmo asiático, você percebe que a atuada é totalmente diferente. Nunca tinha acontecido na Copa do Mundo uma semifinal, ou as semifinais, sem um desses 4 times. Itália, Alemanha, Brasil e Argentina. Eu acho que isso marca muito bem esse novo mapeamento, se tem, voltando àquela sua proposição lá no começo, PC, de algum legado que essa Copa está deixando. Em termos técnicos, eu não vejo nada muito avançado. A gente viu o time da Bélgica fazer algumas variações dentro do próprio jogo.
como o Ivan citou, no caso do jogo contra o Brasil mesmo, que era muito interessante de se ver. Mas assim, eu acho que não era inventar a roda, mas essa coisa de um novo mapeamento a gente tem que ficar esperto. Eu acho que assim, A América do Sul tem que ficar esperto. Independente, né? Voltando ao Hélio, ele chegou a citar a Alemanha, como que ela se lançou naquele jogo para virar diante da Suécia, né? Suécia. Que ela seria eliminada, mas depois a Alemanha decepcionou. Eu acho que o que ficou mais do que números assim, é a capacidade de não se desorganizar, né? Eu acho que mais do que a capacidade que o treinador tem, que claro que dentro do campo também eles têm que segurar. Da Croácia levar um gol numa semifinal e virar, vindo de 2 prorrogações teoricamente mais fragilizado no aspecto defensivo, então acho que ficou mais em cima disso. Quem consegue manter a organização, né, é o que todo mundo comenta, o cenário ideal em que o Brasil, voltando a repetir, deu uma panezinha de novo no jogo. Pois eu acho que organização acho que é uma palavra-chave. E serviu também como uma grande lição para o futebol latino-americano. A gente está acostumado com aquele modelo de Copa América, de Copa Libertadores da América, de muito contato, que é o futebol viril, aquele negócio todo, e de dribles de alguns atacantes, mas assim, a Libertadores da América, por exemplo, não, tem que ser macho para jogar. Essa história já sangue acabou, nos olhos, Você vê, comer a grama. A começar pela organização da Champions League, você vê a Libertadores da América, essa série de escândalos, tudo isso um dia vai refletir. Reflete nas seleções nacionais. Salvo o Uruguai, que ainda se apresentou muito bem, os demais times não empolgaram. É aquela final do Mundial de Clubes que é uma covardia, né? Sempre. Né? Sempre lembrar disso. Quando não aparece um Gabiru para salvar, dá no que dá. Eu acho que essa Copa sepultou de vez, do ponto de vista tático, a ideia de que um time precisa de 2 volantes essencialmente de marcação. Eu acho que isso já é fato. Que não daqui para frente. Pode ser marcação, mas que saiba sair jogando, né? Que saiba jogar bola. Mas ainda assim, esse segundo volante, ele marca muito menos do que se marcava antes. Você pega os exemplos aí das principais seleções, você vê isso. O próprio esse volante francês que você citou, Kanté. o próprio Dybala também tem essa tem um passe espetacular. Agora, outra coisa em relação à questão do Brasil, se você pegar a estrutura do futebol brasileiro e ver como é que a CBF está hoje, é o retrato do... Não é CBF, não é Comembol. O escândalo pegou fechado em cima do futebol latino-americano. Você tem o seu preço, né? Você paga por seu preço. É o que se diz, né? O principal é manter o Tite. O principal é manter o Tite, melhorar a Série A, B, C, né? Ter jogo, né? O que ainda faz o favor de jogar na hora do jogo da Copa do Mundo, que é de uma inteligência rara, né? De quem foi aquela ideia, hein? É algum gênio, né? É possível. A gente vê, então, são essas pequenas desorganizações que acabam fazendo um grande componente de erros de falta de expectativa para o futuro. Só um parênteses no que você está colocando de tática, ainda tem, a gente não, que a gente está mais ligado, né? Agora a gente não vive o dia a dia da seleção, claro. A gente ainda parece que tem uma percepção que uma hora um jogador brasileiro vai pegar a bola, vai driblar todo mundo e fazer o gol. Só que para acontecer isso, tipo, você está organizado. Então, tem que eu acho combinar que com os backs, Copa né? após Copa, nós estamos chegando à conclusão que não vai acontecer mais isso. Ninguém vai pegar a bola no meio de campo, vai passar em cima de 8 e chegar no gol e dar um calcanhar e fazer o gol. Então, eu acho que está doendo para a gente chegar à conclusão que isso acabou. Foi mal o futebol sul-americano, mas o juiz, Néstor Pitana, argentino, vai ser o juiz da final. Só que eu fiquei preocupado se o Sandro Meirahit, porque ele é especialista lá no final de fazer uma bobagem. Imagina no final da Copa do Mundo. Foi bem. Foi bem, mas imagine no final ele fazer uma bobagem, aí que o nome do Brasil ia de vez pro rabo, né? O senhor Néstor Pitana apitou o jogo de estreia da Copa do Mundo, aquele Rússia 5 e Arábia Saudita 0. Depois apitou México 0, Suécia 3. O empate da Croácia com a ele apitou o jogo da Croácia, foi o empate da Croácia com a Dinamarca de 1-1, prorrogação e pênalti depois. E a derrota do Uruguai para a França, por 2-0. Eu acho que passou incólume, eu acho que não teve muitos problemas. Queria agora que vocês classificassem para mim do primeiro ao quarto lugar da Copa. Ivan, primeiro ou quarto? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? França, Croácia, Inglaterra e Bélgica. E aí, Ricardo? Por mais que eu esteja torcendo pela Croácia, acho que vai ser França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. Eu sigo o Ivan, eu acho que vai ser França, Croácia, Inglaterra e Bélgica. Eu sei que há um sentimento coletivo de o mais carente, o mais pobre, outras coisas, torcer para a Croácia. Mas eu acho que por merecimento, pelo futebol que apresentou, a França ela se apresentou muito melhor do que a Croácia.
que no final tornou-se, inclusive, um dos times mais violentos da competição. E eu acho que seria uma injustiça para o futebol a Croácia ser campeã, embora ela tenha todos os méritos em chegar nessa final. Eu também vou com o Ricardo ali, eu acredito que a França vença, a Croácia em segundo lugar, em terceiro lugar a Bélgica, ganhando a Inglaterra amanhã, 11 horas da manhã, vou estar fazendo um almoço. E por último, o time da Inglaterra. Eu tenho que liberar os meus amigos aqui, o Ivan tem que ir lá fazer a janta da Eu só Mônica. quero destacar, agora, se a Croácia ganhar, não será surpresa, porque final é final. Não tem essa Tudo história, pode né? acontecer. Tudo pode acontecer, Inclusive nada. Exatamente. Mas na verdade eu estou torcendo para a Croácia, não é nem por essa questão de mais fraca, não. É porque eu acho que eu gosto do Modric, eu acho que é um belo jogador. Rakitic, jogadorzaço também. Rakitic, eu acho que o próprio Mandzukic, às vezes, Falaram que é o Corinthians caneleiro, se mas... empolgou, né? Ia contratar um croata também, o Sandro Berahic. Mas agora eu estou torcendo ainda mais pela Croácia por causa dessa baboseira que se criou em rede social, aquela discussão de que a Croácia apoia o nazismo, o fascismo. Aquilo ali é de uma irracionalidade tão grande. Mas isso aí, nós jornalistas também fomentamos muito isso, né? Tá sem pauta já, porque eu falo o quê? Do futebol. Hoje, por exemplo, eu vi uma matéria 3 dias sobre sem jogo na Copa, PC. novelas brasileiras onde o pessoal aprende a falar português. O jornalista tem que se virar nessa altura do campeonato. Então vamos falar da história da Croácia, justificar a diária. Porque aquela equipe toda lá vai falar o quê, né? Se tem que falar do jogo, já falou. Então é questão de pauta, Ricardo. O pessoal já tá com síndrome de abstinência, porque 2 dias sem jogos já. Nada, mas a CBF, Terça e quarta. sempre pensando em nós, proporcionou o Série B. O dia que passou domingo passado, né, sem Copa, Ponte Preta e Fortaleza, Exatamente. foi um delírio generalizado. Né? Houve fogos. Né? A Copa só não foi boa pro torcedor do Tupi, né? Não, Porque durante a Copa... não, a coisa Só pra ficou feia. Um jogador, goleiro. O goleiro. Esse aí brilhou. 4 defesas, pegou o pênalti, a sobra do pênalti, o time ainda Virou notícia no Marca da Espanha. Grande Vilar. Ficamos aqui por aqui. Queria agradecer ao Ivan, ao Ricardo Ribeiro, Paulo César Magela, ao Gabriel Ferreira Borges, que está aqui na técnica com a gente. E segunda-feira a gente está aqui para poder comentar quem é finalmente o campeão da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Eu vou estar fazendo um churrasquinho em casa, com meu pai, com minha mãe, ó, hora do meio-dia e tal, no domingo. Vai ser um horário excelente para ver jogo, meio-dia. Totalmente excelente. Sem pressão, né? E sem pressão. E a partir de domingo, 3 horas da tarde, segue o líder. Já começa Volta domingo, tudo. já? Não, mas aí já teve a comemoração da festa. Acabou a Copa e Já segue o líder. Já quarta-feira já tem jogo. O Flamengo joga contra o São Paulo na Tá vendo, quarta-feira. Ivan? Você é convidado e não tem que ouvir isso aí. Não, não sabe como é que chegou lá, sabe que vai cair. Eles me deixam acabar o programa. Valeu, galera. Até segunda-feira. Um abraço.